Boa noite, pessoal. Espero que todos estejam bem, né? A gente está vivendo aí numa época meia conturbada, com pandemia mundial, com coronavírus, enfim, né? Espero que todos estejam bem. Estou aqui para gravar uma aula para a faculdade, né? Com essa história de pandemia, então as escolas estão fechadas e a faculdade abriu um canal para que a gente possa fazer, então, né, esse estudo online para a gente poder dar continuidade nos estudos. Eu estou aqui para gravar uma aula de história, falar a respeito da Revolução Francesa, certo? E isso é um recorte temporal, como na história nós fazemos, né, vários recortes temporais, né, lá desde a pré-história, história, idade contemporânea, idade moderna. Então eu vou falar um pouco desse recorte, né, que é a Revolução Francesa, que se iniciou em 1789 e foi até 1799, por aí, certo? Para isso, então, eu vou me amparar, né, em alguns livros, né, Recursos da História Moderna, da editora Inter Saberes, né, A Era das Revoluções, de Eric Hobsbawm, muito bom esse livro, ok? Um dicionário da língua portuguesa, para a gente poder saber algumas questões de conceito, como burguês, né? E o dicionário de filosofia do Nicolas Abragnano. Esse exemplar que eu tenho aqui, ele não é em português, ele está em espanhol, mas é fácil de entender, né? A Revolução Francesa ela começou então em 1789, que foi propriamente a Revolução, mas o estado ali de ânimo para essa situação ele se iniciou bem antes, né? Porque a França ela se envolveu em alguns detalhes, se envolveu em algumas guerras, né? Ela fez uma guerra, a Guerra dos Sete Anos, contra a Inglaterra. Ela se envolveu na independência, lá na Revolução de Independência dos Estados Unidos. Se você quiser saber mais, por exemplo, sobre a Revolução dos Estados Unidos, o envolvimento da França, né? Tem um historiador muito bom que escreveu um livro acerca deste assunto, só pesquisar, né? Então ela se envolveu nessas questões que agravou a crise na França, certo? Além disso, além desse envolvimento dessas guerras, né, nessas guerras na Guerra dos Sete Anos e na independência dos Estados Unidos, né, que o historiador Karnal escreveu esse livro aí muito bom, você pode pesquisar na internet, porque ele está disponível em PDF, certo? Além dessas situações, né, a França viveu uma época de crise financeira, devido a secas, má colheita, né? Isso agravou a situação, então, levando o rei, né, a convocar uma Assembleia Geral em 1789. Convocou os três estados. Como a gente sabe, a Idade Média, né, ela era dividida, né, em três estados, no chamado período feudalismo, né? Tinha o clero, tinha a nobreza e o povo sustentando os outros dois estados, né? E o rei decidiu convocar essa assembleia, né, depois de muito tempo, coisa aí de talvez 200 anos, 150 anos por aí, ele decidiu convocar essa assembleia. E o povo viu nessa situação de convocação da assembleia, ele viu a possibilidade de diálogo com o rei. Por que o rei convocou essa assembleia? Né? Por causa do estado financeiro que a França vivia. Né? Além da crise econômica lá de colheita, plantio, seca e tudo mais, havia as guerras, né, que a França se envolveu. Para nós termos aqui uma noção acerca de números, coisa que eu não gosto muito
de numerar, de escrever, porque 130 tantos, 200 tantos, eu não gosto muito de fazer isso porque, né, parece que não condiz muito, porque a gente não viveu essa época para mensurar, né? Então, mas a corte do rei Luís XVI gastava cerca de 600 mil milhões de libras, né? Só que a arrecadação era de 500 milhões de libras, ou seja, tinha um déficit aí, né? Ou seja, eles estavam gastando muito mais do que recebia. Coisa da França. Aqui no Brasil a gente não vê isso aí, né? Aqui no Brasil o governo gasta exatamente o que arrecada e às vezes sobra dinheiro ainda, né? Isso é lá na França, não é aqui no Brasil. Mas de qualquer maneira o rei precisava equalizar, certo? E os estados, o primeiro e o segundo estados, né, que é o clero e a nobreza, eles não pagavam imposto, né? O clero, por exemplo, não pagava nada de imposto e ainda cobrava o dízimo ainda da população, ou seja, não pagava tributos ao rei, né? E ainda arrecadava do povo. A nobreza ainda pagava alguma coisa, né? Tentavam extorquir o máximo da população, mas devido a essas crises todas, né, não estavam conseguindo mais arrecadar esse tanto de dinheiro, né? E o povo, coitado, né, sustentando aí esse pessoal todo, né? Então, antes da gente continuar então com a nossa explicação, vamos assistir um vídeo, né, da Ubisoft, né, dos mesmos criadores de Assassin's Creed, né, o jogo de videogame, para a gente entrar no clima. O vídeo ele é um pouco forte, né, porque imagina a França daquela época, imagina as pessoas todas com fome, as pessoas querendo mudar, né, uma situação que eles estavam sendo oprimidos, né? Então imagina a violência que foi aquela situação, né? Então o vídeo ele vai representar muito superficialmente então essa situação, ok? Vamos rodar o vídeo. A desperate people know nothing of mercy. For years, we the people had suffered the cruelty of men too fed to starve, too rested to care. But no more. La République had endured years of war and failed military campaigns. A play for power by kings who cared more for their legacy than their people. With the nation deeply in debt, the nobility carried on with their lavish lifestyles, ignoring our struggles and levying taxes upon us to shoulder the load for La France. We starved in the streets, tossed aside like rats. No longer would we be left to die. We formed a National Assembly for the Third Estate, our first step in the fight for independence. Yet, we never could have known the dangers that lie waiting. The National Assembly vowed for life. We were willing to do what was needed, violently, if necessary. We surged, unstoppable. The taste of freedom and liberty fell upon
him try to ignore us now. After ordering the death of the king, one man thirsted for control. He claimed to represent the people against the monarchy, but was far more dangerous than any king. Maximilien de Robespierre. The slightest suspicion of counter-revolution was met with death. Mere rumors and speculation, so many of us meet our end. Families torn apart by Robespierre's reign. A reign of terror. Hundreds of thousands dead. Streets run red with blood. But the reign of terror would not last. Robespierre knew he was to meet the very end he had brought upon so many. While fighting his arrest, he tried to make his escape, but he was unsuccessful. A bullet to the jaw to remind him of his failure. A desperate people know nothing of mercy. This is the history you know. Behind the bloodshed and la guillotine, a different secret revolution awaited. Its story burning to be told. Então tá, pessoal, videozinho bacana, né, que a gente viu, que colocou a gente então nessa imersão da Revolução Francesa, né? Foi uma revolução, então as coisas aconteceram muito fervorosamente, a população pegou em armas, enfim, foi uma coisa bem feia. Eu não queria ter vivido naquela época, né? Eu prefiro olhar a Revolução Francesa hoje, daquele presente, como qualquer historiador faz, né? Ele olha o passado do presente, né? Nenhum historiador vai conseguir trazer o passado de volta, porque o passado já passou, né? O que a gente pode fazer é um discurso, né, do passado, através de fontes, através de documentos, né, que a gente pega e reconstrói, e faz um discurso sobre isso. Por isso que a cada tempos, né, a cada ciclo, a história ela se reinventa, né? Ela não é cristalizada, né? Então, daqui 50 anos, o olhar sobre a Revolução Francesa pode ser outro, né? Ou não, pode ser o mesmo, mas enfim, a Revolução Francesa, né, foram os fatos que marcaram a passagem da Idade Moderna para a Idade Contemporânea. Olha só a importância que teve essa revolução, né? Aqui no Brasil nós tivemos algumas revoluções, né? Nós tivemos alguns levantes inspirados na Revolução Francesa, né? Alguns historiadores, como o Eric, por exemplo, vai dizer, né, que a Revolução Francesa marcou o fim do século XVIII e início do século XIX. O século XIX, então, ele foi um século que aconteceram muitas e muitas coisas, né, que terminou lá no advento da Primeira Guerra Mundial em 1914. Então, vejam só, nós temos um século XIX que vai, né, um recorte bem longo, que vai de 1789 até 1914. Por favor, né? Olha só, os ideais, né, da Revolução. Aqui é um quadro de Eugène Delacroix, né, aqui com a liberdade guiando o povo. A liberdade guiando o povo. Os excessos de uma corte falida, como a gente viu lá no vídeo, né? Os altos custos, guerras perdidas, imagina a França se envolvendo lá na guerra com a Inglaterra, né? Perdeu a guerra, o rei ficou falido, o rei Filipe XVI lá, ele já pegou a coroa já nessa situação, né? Depois se envolveu lá, né,
com a guerra lá nos Estados Unidos também, com uma revolução de independência, né? Segundo o Leandro Carnal, lá, que escreveu esse livro acerca da história dos Estados Unidos, um livro muito bom, vou indicar de novo, né? Leva o rei a convocar para informar-lhes que continuarão a bancar seus excessos. 80% da população vão bancar 20%. Né? Mas, que nem eu falei lá no início do vídeo, isso é lá na França, que no Brasil não acontece muito disso. Né? Clero, nobreza não abrem mão de suas vantagens. Eles não querem ajudar o povo, eles querem mais para eles. O povo continua bancando, né? Agora, os nossos privilégios ninguém pode mexer, né? Sem querer fazer anacronismo, né? Hoje aqui no Brasil a gente também vive uma situação, né? Não só no Brasil, mas como no mundo, de uma pandemia, e alguns de nossos dirigentes, ao invés, né, de botar a mão no bolso e ajudar o povo, não, pelo contrário. Mas, né, o povo não aceita. E a nobreza não abre mão de suas vantagens, o rei dissolve a reunião. Mas o povo revoltoso pega em armas e a monarquia absolutista é despojada de sua majestade. Né? Muitos dizem que a revolução foi uma revolução burguesa, né? Porque havia lá uma classe chamada de sans-culottes, né? Ou seja, calção sem calção, né? Um nome pejorativo que deram a essa classe, porque os nobres usavam aqueles calções que vinham até aqui, com aquelas meias grudadinhas, uma coisa mais linda, né? Que devia ser a coisa mais linda para ir no shopping, né? Nesses trajes. E o povo não, o povo usava um traje bem simples, de algodão, bem grosso, né? E eles eram apelidados então de sem calção, ou sans culotte. Um slide para nós, né? E o rei então ele convoca os 3 estados, então vamos ver o que é mais claramente assim em cada estado, né? O primeiro estado, clero, eram os que mais tinham vantagens, porque eles tinham propriedades, eles tinham terreno, né? Eles controlavam de certa forma a monarquia, né? E era composta de 130 mil pessoas. Eu não gosto muito de números, mas só para a gente ter uma noção, né? E gozavam de muito privilégio, como por exemplo isenção de imposto e a cobrança de dízimo, né? Esse grupo representava então 2% da corte do Luís XVI. Depois a gente tem o segundo estado, que é a nobreza. Era composta por 23 milhões de pessoas, né? Assim como o clero tinha privilégios, né? Pois usufruiu dos tributos feudais, né? Que é aquela situação do feudalismo. Né? Representavam 2,5% da população. E aí a gente vem aqui para o último e terceiro estado, que é o que banca os dois pessoal aqui. Né? Era a maioria aqui, ó, cerca de 80% da população, e era composta por burgueses, né? Alta burguesia, média burguesia e baixa burguesia, por camponeses e os proletários. Né? Mais tarde, ali, Karl Marx vai falar muito bem, vai dar uma exposição para nós muito bem sobre o proletariado, né? Os pequenos e médios burgueses eram chamados, então, que nem eu falei, de sans-culottes, sem calção. Esse era um apelido devido à roupa que usavam, né, em relação à nobreza. A nobreza usava aquele shortinho legal lá, né, todo cheio assim, uma peruca louca lá, slide para nós, né? E começa então a revolução. Mas o que é uma revolução? Né? Porque eu gosto muito de usar conceito, porque a gente está falando de uma coisa, a gente tem que entender o que é isso, o que vem a ser uma revolução. Vamos fazer uso aqui então do nosso dicionário de filosofia, né, do Nicola Abragnano. Como eu falei, esse aqui está em espanhol, né? Mas você pode aí, né, nesses sebos na internet, você pode
adquiri um em língua portuguesa, né? Então, revolução, vamos ver o que vem a ser a revolução segundo o dicionário do Nicola Abragnano, né? Uma violenta e rápida destruição de um regime político, né? E uma troca radical de qualquer situação cultural, né? Num segundo sentido, né? A revolução filosófica, artística, literária e dos costumes, né? Então, isso é o que vem a ser, então, uma revolução, né? Você pode pesquisar depois mais profundamente sobre isso, mas devido ao tempo do vídeo, não vamos nos aprofundar muito sobre isso, mas é uma rápida mudança de regime político, né? Aqui no Brasil a gente viu isso por uma tentativa, pelo menos no Rio Grande do Sul, que é a Revolução, né, Farroupilha. Em meio à monarquia, eles tentaram, então, implantar uma república aqui no Rio Grande do Sul, né? Naquele primeiro momento não deu certo, mas depois veio, então, a tal de república, né? Então, aqui o lema da Revolução, né? Liberdade, igualdade, fraternidade. Liberté, égalité, fraternité, né? O rompimento com o antigo regime totalitário, né? O rei chama então para a Assembleia, que é dissolvida, né? E o que leva o povo a se rebelar, né? Além daquela situação? Imagina, né? A situação econômica da França e os caras querendo cada vez mais dinheiro. O rei, ele convoca essa Assembleia porque ele quer resolver a situação econômica da França. E como é que ele quer isso? Ele quer, né, que o primeiro e o segundo Estado paguem tributos, né, junto com o povo, porém eles não quiseram. E aí foi dissolvida a Assembleia com o apoio do rei Luís XVI. Ou seja, eles se recusaram a participar da reconstrução econômica lá da França, né, e o rei ainda apoiou. E o pessoal se indignou, não, peraí, não é por aí. Imagina, a gente está morrendo de fome, não tem alimento, o preço do pão disparou, né? Só quem ganhava com isso, é óbvio, era quem tinha dinheiro, né? Os banqueiros, enfim, a alta burguesia, né? E a Revolução Francesa, então, né, segundo os historiadores aí que se empenham nesse assunto, ela teve 3 fases, né? A primeira foi a Assembleia Nacional Constituinte, né? Depois a Convenção Nacional e o Diretório, que foi a última fase, que inclusive levantou, né, um imperador, que depois ficou conhecido como Napoleão I, né? Aqui, ó, a primeira fase, aqui, ó, a Assembleia Nacional. Convocação do rei para equilibrar as finanças, pois a arrecadação, né, era de 500 milhões de libras e o gasto era de 600 milhões de libras. Imagina como é que tu vai manter todo aquele, né, lá a corte, lá com aquelas coisas legais lá, deu, né, aí é meio discutível, não sei. Mas eles queriam manter, o rei queria manter lá os privilégios, né? E convocou o povo e queria mais imposto do povo. Mas tirar dinheiro da onde? O povo já dava tudo que tinha, né? Imagina, o povo ele tem que plantar para depois colher, né? Sobrar para poder negociar, tirar uma parte das sementes para replantar. E o povo estava comendo já aquela parte que eles estavam separando para replantar. Então, quando chegava a época de plantio, não tinha que plantar, não tinha semente, porque o povo teve que comer, né, a semente, né? Essa fase da Convenção Nacional aqui, ela é bacana, né? Porque aqui, ó, jacobinos, girondinos e a planície, a traição do rei Luís XVI, os rumores de uma contra-revolução e o novo calendário, né? Você já ouviu falar em esquerda, direita e centrão, né? A gente ouve muito falar sobre isso aí, o pessoal comenta muito nas redes sociais, assim, tu é de esquerda, tu é de direita,
não, eu sou do centrão e coisa e tal, né? Isso surgiu daqui, da França. É uma herança francesa que nós temos. Olha aqui, ó. Jacobinos, Girondinos e a planície. Então, tá vendo aqui, ó, né, a Câmara aqui dos vereadores, aqui deles lá, ó. Então, os jacobinos, eles sentavam mais à esquerda, né? Eles defendiam o quê? Eles defendiam lá o baixo, a baixa burguesia, o povo, e eles queriam a execução do rei, né? Eles eram contra a monarquia. Já os girondinos, eles sentavam mais à direita, né, lá da Câmara, né? E eles defendiam a monarquia, né? E queriam restituir o rei, né, a governar. E nós temos aqui a planície, né? A planície vem a ser o centrão. Eles se localizavam no centro, né? E eles não se posicionavam politicamente. Ou seja, quando favorecia, eles apoiavam os jacobinos, e quando favorecia, eles apoiavam os girondinos. Os girondinos eles têm essa nomeação porque eles vêm da região da Gironda, lá da França, ok? E essa convenção nacional, o legal é porque a primeira constituição, né, da França, feita lá quando foi tomada a Bastilha, né, ela ganhou a nominação, deram o nome a esta Constituição dos Direitos do Homem e do Cidadão. Porém, essa Constituição ela não privilegiou muito bem a população, porque, por exemplo, tinha o voto, né, o sufrágio universal. O voto não era para qualquer pessoa. É um exemplo, né? O voto ele tinha que ser pessoas, homens maiores de idade que tinham que ter uma renda. Se não fosse isso, não poderia votar, né? E o povo, né, não gostou muito dessa Constituição, então foi feita uma nova Constituição, né, pegando aquelas terras lá dos nobres e coisa e tal, dividindo melhor com o povo. E uma coisa que chama atenção é o novo calendário. Por exemplo, o tempo foi zerado. Iniciou-se uma nova contagem de tempo, né, e o nome dos meses também foi mudado. Olha só que legal. Vindmeire, Brumeire, né, e assim por diante, ó. Até tem um artigo, por exemplo, do Karl Marx, né, intitulado como 18 Brumário, né? A origem está aqui, ó, ele está falando lá acerca de Napoleão Bonaparte. Aqui o cidadão, ó, Napoleão Jacques Louis David, né? Aqui o ano entre 1801 a 1805, né? Ele perseguiu os jacobinos, né, anulação das medidas sociais, né, na piora da economia, né, a guerra continua, permissão de um líder autoritário, a escolha de um jovem general, né. Isso é lá na fase final, então, aqui no diretório, porque o que aconteceu? As medidas sociais não estavam ajudando, né, a economia piorou, né, e as guerras continuavam. Porque o que acontece? Com esse advento da Revolução, né, os nobres eles fugiram da França e foram para regiões vizinhas, né, como parte da Alemanha, enfim, aquelas regiões próximas ali. E estavam planejando uma contra-revolução, como a gente viu no vídeo ali, né? E as medidas contra esses contra-revolucionários, elas foram sendo endurecidas, né? Houve, então, a criação de um exército. Já havia, claro, um exército, mas o exército que Napoleão comandava, por exemplo, era um exército de cidadãos. Esse exército ele foi, né, se desenvolvendo, foi se profissionalizando, tanto é que esse jovem general, Napoleão Bonaparte, ganhou a maioria, né, das batalhas com esse exército. Então Napoleão ele foi se criando força, criando fôlego,
e foi escolhido então, né, para ser, né, esse líder autoritário. Ele fecha, depois que ele é nomeado, ele fecha então lá o Congresso, né, dá um golpe militar e se intitula então o imperador da França. Então, pessoal, a gente falou um pouco da Revolução Francesa, né? Nós falamos aí sobre os burgueses, né? Burguês não é aquelas pessoas que vieram lá de Burgo, na Alemanha, que não existe, né? Então, os burgueses, eles têm esse nome porque eles viviam nos burgos, ou seja, na entrada das cidades lá na era medieval, né? Daqueles muros altos de pedra, né? Então tem uma definição muito boa aqui de burguês. Vamos dar uma olhada? Ok, então vamos ver a definição de burguês aqui, ó. Burguesia, qualidade de burguês, classe social dominante no regime capitalista, surgido mais propriamente a partir do século XIX. Essa é a burguesia. Vamos ver o burguês. Relativo à burguesia, diz-se de coisa ou pessoas vulgares, de espírito tacanho e gosto duvidoso, homem prático, metódico, pessoa de classe média ou de classe dirigente em oposição aos operários e trabalhadores rurais, né? Então essa é uma definição aqui sobre burguês, né? Então a gente viu aí que não é uma pessoa vindo lá da Alemanha, da região de Burgos, né? A Alemanha, inclusive, que se uniu em 1871, né? Justamente por causa da Revolução Francesa, né? Tendo a Prússia como capital, né? O Reino da Prússia que tem Berlim, que tinha Berlim como capital. Nessa unificação, né, ficou aí como a capital da Alemanha unificada, né, que era a capital da região da Prússia. Nós temos ainda também, relativa digamos assim, né, a vestígios da Revolução Francesa, nós temos também a unificação da Alemanha, da Itália em 1831, né? Então vocês viram que essa revolução ela foi bem importante, né, para a nossa era moderna. O povo pegando em armas, né? O povo contra um regime totalitário, né? O povo desgostoso pegou em armas, derrubou o símbolo máximo da França daquela época, que era a Bastilha, que era uma espécie de prisão em que eram presos lá, presos políticos, enfim, né? O povo foi lá, derrubou a Bastilha, né? Antes disso, como o rei resolveu acabar com a Assembleia, né? E dissolver ali sem uma solução, né? Os deputados escolhidos pelo terceiro estado se recusaram a sair, né? Invadiram o castelo de Versalhes e começaram a escrever então uma constituição dita como, né, a Constituição Cidadã, né? Tem uma historiadora que fala sobre os direitos do homem e do cidadão, é a Lynn Hunt, né? Ela escreveu um livro muito bom que é a Invenção dos Direitos Humanos, né? É importante a gente destacar que hoje nós temos esses direitos, eles não caíram em nossos colos, isso foi uma construção social, uma construção histórica, né, que veio desde lá, né, da época de Gênesis, foi despertando então nas pessoas a importância do respeito ao próximo, né? Lá na época do feudalismo, não, a pessoa ela nascia num feudo, era o fulano da tal região, ou seja, a pessoa do terceiro estado, lá o trabalhador, lá o camponês, ele não poderia ascender a outra classe social, ele era inclusive proibido, né, de cavalgar, de montar um cavalo, se fizesse isso ele era morto.
né? Então isso foi uma construção social dos direitos do homem, do cidadão, iniciado então nessas ideais iluministas, né, de igualdade, fraternidade, né, igualité, fraternité, enfim, isso chegou até nós dessa maneira, né? Lembrando também que toda e qualquer ação humana era carregada de intencionalidade, né? Nós não fizemos nada à toa, tudo que nós fizemos tem uma intenção, né? A intenção de gravar esse vídeo, por exemplo, é para o trabalho na faculdade, né? As pessoas fazem as coisas por algum motivo, motivadas, né? E essa revolução, então, ela motivou muitas outras que nós tivemos aqui no Brasil, nós tivemos em algumas ilhas, né, da América Central, por exemplo, né? Espero que o vídeo tenha esclarecido certos pontos da revolução. É um vídeo muito rápido, não dá para entrar em muitos detalhes, né? Mas eu convoco você a estudar mais, a pesquisar mais, né? Leia esse livro aqui do Eric Hobsbawm, muito bom, né? Tenha um dicionário de filosofia em sua casa para saber o que é uma revolução, o que é Estado, né? O que é história, por que a história é do jeito que é, por que nós estudamos, né? Imagina a importância de estudar a história. Muitos não dão essa importância, muitos não gostam dessa disciplina. Quando falam em estudar a história, não, imagina, não vou usar isso para nada. Muito pelo contrário, muito pelo contrário. Você é o que é a sua memória. Imagina se você perder a memória agora. Quem você é? Né? Você é o que é devido às suas lembranças, devido às suas memórias. Vocês têm uma história, né? Inclusive, a melhor definição de ser humano que eu gosto, que eu li até hoje, é de Karl Marx, né? Somos seres materialistas, históricos e dialéticos, né? Nós somos históricos, nós viemos dessa construção social, né? Então eu convoco você a estudar mais, a pesquisar, pesquise sobre a Revolução, pesquise sobre, né, o que aconteceu após essa Revolução, né? Se aprofunde nos estudos, que isso fará bem para você. Muito obrigado.